Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Juris 360 Lab. É ótimo ter a companhia de vocês por aqui. Hoje a nossa análise vai ser um pouco diferente, tá? Vamos focar num bloco único, mergulhando em duas decisões bem importantes do Supremo Tribunal Federal, o STF. Vamos dar uma atenção especial, primeiro, àquela decisão sobre regimes de bens para pessoas com mais de 70 anos, sabe? O ARE 1309-642, que gerou o tema 1236 de repercussão geral. É uma mudança e tanto. Com certeza. E impacta muita gente. Exato. E depois a gente vai para outra ponta, a questão do porte de arma para agentes socioeducativos. Isso foi discutido na ADI 7424, envolvendo uma lei lá do Espírito Santo. Um tema sobre competências, né? Bem diferente do primeiro. Isso. Bom, vamos começar então desdobrando essa primeira decisão, a do regime de bens. Antes, o Código Civil era bem taxativo, né? O artigo 1641, inciso 2, falava que se a pessoa tivesse mais de 70, casou ou entrou em união estável, pronto, separação obrigatória de bens, sem escolha. Era isso mesmo, uma regra impositiva que não dava margem. A ideia original, lá atrás, talvez fosse uma tentativa de proteger, né? Proteger o idoso ou talvez os herdeiros. Uma visão um pouco paternalista, talvez. É uma presunção de vulnerabilidade que hoje soa anacrônica, né? Exatamente. E o STF veio justamente para atualizar isso. A tese que eles fixaram foi clara, olha só. Nos casamentos e uniões estáveis envolvendo pessoa maior de 70 anos, o regime de separação de bens previsto no artigo 1641, inciso 2 do Código Civil, pode ser afastado por expressa manifestação de vontade das partes mediante escritura pública. Ah, então a chave é a manifestação expressa. Essa é a chave. A regra deixa de ser obrigatória absoluta. Ela vira, assim, uma opção. O que vale agora é a autonomia do casal. Se eles quiserem um regime diferente da separação, eles podem. Mas tem que formalizar. Tem que ir no cartório fazer uma escritura pública declarando isso. Se não fizerem nada, aí sim, continua valendo a separação legal como era antes. Ela vira a regra padrão, digamos assim, na ausência de manifestação. Entendi. E essa mudança toda se baseou na Constituição, imagino. Totalmente. Os fundamentos são a dignidade da pessoa humana, lá no artigo 1º, a igualdade, no artigo 5º, e, claro, a autonomia privada, a liberdade de escolha. Faz sentido. O STF entendeu que tratar alguém como menos capaz só pela idade para esse ato específico de escolher o regime de bens, quando a pessoa é plenamente capaz para todo o resto, isso era desproporcional. E discriminatório também, né? Violava o artigo 3º, que proíbe preconceito de idade. Reconheceu a capacidade plena da pessoa idosa, né? Perfeito. E é bom lembrar que isso vale tanto para casamento quanto para união estável, tá? Seguindo o que o STF já tinha dito antes lá no tema 809. Certo. Ah, e outro detalhe importante, se o casal decidir mudar o regime, essa mudança só vale para o futuro. Os efeitos são ex nunc, não retroagem para afetar o que já passou. E foi unânime, o plenário todo concordou. Unânime. Mostra um consenso forte sobre a necessidade dessa atualização, né? Muito interessante ver o direito acompanhando a sociedade. Falamos de autonomia individual aqui. Agora, vamos mudar completamente foco. Vamos para uma questão de divisão de poderes entre União e Estados. A ADI 7424, sobre porte de arma. Vamos lá. Outro cenário. Aqui a história era uma lei complementar do Espírito Santo, a 1017 de 2022. Basicamente, ela dava porte de arma de fogo de uso permitido e restrito para os agentes socioeducativos do Estado. E aí, o que o STF disse? Disse que não pode. A norma foi declarada inconstitucional. O ponto central foi a competência legislativa. Ah, a divisão de tarefas da Constituição. Exato. O artigo 22 da Constituição é claro. Quem legisla sobre direito penal e sobre material bélico é a União. Competência privativa. E porte de arma entra aí. Sim, porque definir quem pode ou não ter porte de arma e em que condições é matéria que mexe com direito penal e com controle de armamento. Isso já está no Estatuto do Desarmamento, que é uma lei federal. O Estado não pode criar novas categorias, novas exceções para porte funcional que não estejam previstas na lei federal. Entendi. A competência é federal e ponto. E tem mais um ponto. Além da competência para legislar, tem a competência administrativa para autorizar e fiscalizar armas e munições, que também é exclusiva da União, pelo artigo 21. Então o Estado estava invadindo essa área também.
Não pode. E parece que teve um argumento adicional, né? Sobre a própria natureza do trabalho socioeducativo, mencionaram outros casos. Sim, o STF reforçou isso citando outras ADIs, como a 5359 e a 7269. Eles ressaltaram que a medida socioeducativa não é para ser só punição, ela tem um caráter pedagógico fundamental. Ah, para não virar uma coisa só repressiva. Isso. Armar os agentes poderia, na visão do tribunal, desviar o foco dessa finalidade educativa, aproximando demais do sistema prisional comum. Por isso, a ação foi julgada procedente, também por unanimidade, viu? Declararam a inconstitucionalidade da lei capixaba nessa parte. Interessante, duas decisões unânimes, então. Uma ampliando a autonomia da pessoa maior de 70 anos nas suas escolhas patrimoniais. Exata. Valorizando a vontade individual. Uhum. E a outra reafirmando de forma bem estrita a competência federal sobre armas e direito penal, freando uma iniciativa estadual. É uma boa síntese. E sabe, pensando nesses dois casos juntos, eles mostram bem esse trabalho constante do STF de equilibrar as coisas, né? Como assim? Equilibrar a autonomia do indivíduo, como no caso do regime de bens, com a estrutura do Estado, a divisão de competências federativas, como no caso das armas. Fica a reflexão, né? Como a Constituição tenta harmonizar esses diferentes níveis, a liberdade pessoal, a segurança coletiva e as responsabilidades bem definidas de cada ente da federação. É um balanço delicado. Uma ótima reflexão para a gente fechar essa análise focada de hoje. Muito obrigada pela clareza e pelas explicações. Eu que agradeço o convite. E muito obrigada a quem nos acompanhou aqui no Júris 360 Lab. Se você gostou do conteúdo, achou útil, considere se inscrever no canal e deixar o seu like. Ajuda bastante a gente a continuar produzindo essas análises. Um abraço e até a próxima!